Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quinto método de alinhamento de eixos. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura, os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Que como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Então clique, seja membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema desse vídeo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu fiz um vídeo sobre alinhamento a laser. Eu comentei, que os 4 métodos de alinhamento a laser mais praticados hoje em dia é o método, pela régua, vou até colocar aqui já a apresentação, pelo a régua com calibrador de folga, o relógio comparador pelo método reverso, o relógio comparador pelo método de âmbito fácil, que muda a maneira como eu monto o relógio comparador, na verdade, os dois relógios, e o método a laser. Esses foram os métodos que eu citei, e aí eu comentei, que é o mais que eu conhecia até então, etc e tal. Só que mais depois, desse vídeo gravado, eu fui fazer o treinamento na empresa lá em Sergipe, que me falaram que seria que a gente teria à disposição um alinhador a laser, e eu me deparei com o quinto método, que seria um aparelho da SKF, provavelmente outros fabricantes devem ter alguma coisa parecida, que é o sensor indutivo. Ele tem sensores indutivos, na verdade são dois sensores, e esse método, por que eu achei ele bacana? Porque assim, é limitado em termos de tamanho de equipamento, para equipamentos muito grandes ele não vai funcionar, não é adequado, mas para equipamentos pequenos, ele tem as mesmas funcionalidades, ou boa parte das funcionalidades de um alinhador a laser, porém é um equipamento mais barato, e ele consegue, fazer um alinhamento, permite, um alinhamento mais rápido, de maneira bem mais rápido, de maneira precisa, muito mais rápido do que o relógio comparador. Inclusive, eu vou deixar para você o link aqui em cima, do vídeo que eu falei, dos 4 métodos anteriores, Então, como que consiste esse sensor, Nada mais é do que esse componente, aonde você tem, esse alinhador aqui, o que é o aparelho, é esse componente azul, e nesse caso ele vai ser montado, de um lado do eixo, e aí eu tenho um sistema de régua. Vou até colocar outra imagem aqui que fica melhor de ver. Então, esse componente azul é justamente o sensor, ele tem o alinhador, ele tem um sensor indutivo aqui nessa parte, tem um outro sensor indutivo nessa parte aqui, ele é fixado num dos eixos, e aí eu tenho, do outro lado, o outro, o outro componente aqui de fixação, aonde é instalado essa régua. E em função do desalinhamento que você tem aqui, ele consegue, ele vai medir aqui, você tem que posicionar isso por volta de 3 milímetros de altura, e aí ele vai medir essa altura, e em função dessas alturas, e digamos que aqui de um lado tenha 2,5, aqui tenha 2,8. Então, tem uma variação de 3 décimos, nesse exemplo, e em função dessa distância, o software calcula para a gente o desalinhamento que você vai ter, Esse equipamento aqui, ele funciona como se fosse uma montagem como está aqui na direita. Você tem, fixa, o sistema no eixo e colocaria, dois relógios comparadores em duas posições aqui, aonde você tem nessa distância axial aqui entre essas medidas, e ele vai, medir determinados valores, como, em função do desalinhamento que você vai ter aqui, você consegue perceber, nesse caso, qual é, o desalinhamento que você teria aqui nesse equipamento, Então, como eu disse, um equipamento, ele é mais limitado do que o alinhador a laser, claro, mas para equipamento pequeno, que normalmente você não faz controle de desalinhamento paralelo, ele vai funcionar muito bem. Tanto que no, no equipamento ele não tem correção, ele não vai ter esse tipo de correção, ele só vai ter correção na horizontal.
na vertical você não faz essa correção. Ele dá só para você não tem o controle em tempo real, que eu quero dizer, né? Você coloca o calço, ele vai medir. Não, ele vai medir só o afastamento lateral. Então ele é mais limitado, claro, do que o alinhador a laser, mas para equipamento menor, de menor responsabilidade, ele vai funcionar muito bem e vai permitir um alinhamento muito mais rápido, né? Então esse é um aparelho que eu não conhecia, eu não sei se faz muito tempo que a SKF lançou, provavelmente outros fabricantes também têm. Esse é o TSKA11, ele tem um aplicativo de celular que você que você consegue, né, fazer o procedimento. Vou até mostrar para você aqui. Então o que acontece, né? Quando você faz a sincronização via Bluetooth com do seu celular ou do tablet com o aparelho, ele te mostra mais ou menos o que vai acontecer no alinhador a laser, né? Então você tem uma determinada posição, ele manda você vir para essa aqui, o gráfico é um pouquinho mais simples também. Aí quando você posiciona, que ele fica totalmente verde, você consegue gravar qual é, né, a leitura, aí ele manda você para outra posição, não coloquei aqui, você faz a leitura, manda para outra posição, faz a leitura, e ele te dá o diagnóstico do desalinhamento que você tem e quanto que você precisa colocar de calços, né? No equipamento também vai ter a parte, né? Eu não coloquei aqui na tela, mas no alinhador a laser, você precisa colocar as medidas do motor, né? E se quiser colocar da máquina estacionária também, né? A mesma coisa acontece aqui. É claro que com o relógio comparador você tem que saber essas medidas também, que você vai precisar delas para fazer o cálculo, né? Você tem que fazer na mão. Mas é um alinhador bastante legalzinho, né? Ele, para a finalidade dele, para equipamentos pequenos, como eu disse, ele vai funcionar muito bem, né? Então, esse seria aí o quinto método, né? Principalmente para equipamentos pequenos, né? E se você quer saber mais sobre alinhamento, a gente tem um treinamento, alinhamento de eixos, né? Onde são 3 horas que a gente discute aí os principais tipos de alinhamento. Eu ainda não tenho essa parte, mas eu vou incluir esse alinhador também. Beleza, pessoal? Um abraço. A descrição está no vídeo. Esqueci de falar, né? A descrição está no link. O link está na descrição desse vídeo aqui, se você quiser fazer o treinamento de alinhamento. Beleza? Um abraço. A gente se vê na próxima oportunidade.